Alguns anos atrás, o Santos era o principal celeiro de craques do Brasileirão. E com isso eles também conseguiam disputar títulos, ganharam a Libertadores em 2011 e foram vice dela em 2020. E também tiveram os vices do Brasileirão em 2016 e 2019. Mas hoje eles vivem uma das maiores decadências do futebol brasileiro. Crise econômica, vários escândalos de corrupção e principalmente a queda para a Série B em 2023. O Santos chegou na última rodada em 2023 com as menores chances de cair de todos os que ainda podiam ser rebaixados. Só que aquela derrota dramática que eles tiveram de 2-1 pro Fortaleza, com um gol do Marinho, que já foi ídolo da torcida, e outro gol bizarro do Lucero, do meio de campo, decretaram o fim daquela temporada desastrosa. E com o rebaixamento, o Santos ficou fora de tudo, nada de competição sul-americana, nada de Copa do Brasil, e ainda para piorar a situação financeira que já era ruim, ficou ainda mais desesperadora com a receita que eles teriam na Série B sendo bem menor, o que significaria menos dinheiro entrando num clube que já estava atolado em dívidas. E quando a gente fala em dívida, o buraco é ainda mais fundo. Em 2023, a dívida do Santos passou dos 600 milhões de reais, enquanto a receita no mesmo ano foi de apenas 424 milhões. Ou seja, a conta não fecha e a situação do peixe era desesperadora, parecia um abismo cada vez mais difícil de sair. E apesar de todo o tamanho da história que eles têm, o Santos não consegue mais competir financeiramente com os principais clubes do Brasil. Se a gente pegar os faturamentos comparados com os times paulistas em 2023, eles faturaram menos até do que o Red Bull Bragantino, 424 milhões de reais contra 488 milhões. Isso é ainda menos da metade do que Corinthians e Palmeiras conseguiram arrecadar, o que faz a diferença ser bizarra. Mas como diz a lei de Murphy, não tem nada que tá ruim que não consegue ficar pior. O Santos também viveu recentemente o que é até hoje pra mim um dos casos mais bizarros de corrupção no futebol brasileiro, que é toda a negociação envolvendo o Leandro Damião. A contratação dele virou um escândalo que pra mim não faz o menor sentido. O Santos pagou 13 milhões de euros pra contratar o Leandro Damião, mas a negociação foi um desastre completo. Depois teve um litígio, quebra de contrato e o clube acabou tendo que pagar pro fundo de investimento do Yen, que estava envolvido em toda a transação. Em 2017, a justiça determinou que o Santos tinha que pagar para Doyen 27 milhões de euros. E só em 2019, com a administração do José Carlos Pérez, eles chegaram num acordo com a Doyen para poder parcelar essa dívida em 3 vezes. E o Santos foi lá e pagou corretamente as 2 primeiras parcelas, mas simplesmente não pagou a última parcela, o que fez então a dívida voltar para 15 milhões de euros. E o mais bizarro para mim é que não faz o menor sentido o Santos não ter conseguido pagar essa última parcela, porque eles tinham acabado de realizar a venda do Rodrigo pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Então como que eles não tinham dinheiro no caixa para pagar a última parcela? Não faz o menor sentido. E esses vários casos inexplicáveis que aconteceram dentro do Santos, como o do Damião, minaram completamente qualquer chance que o Santos tinha de competir financeiramente com os outros grandes brasileiros. Porque nessa mesma época, enquanto você teve times que começaram a administrar o clube de forma correta e foram crescendo no campeonato, entre eles Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, o Santos foi um dos clubes que na contramão disso se perdeu numa gestão terrível, perdendo receita e gastando muito mal com o pouco que tinha. O dinheiro que entrava dentro do Santos simplesmente desaparecia, seja para pagar dívidas ou por gestões antigas que simplesmente não conseguiam explicar onde esse dinheiro ia parar. E a situação interna virou um verdadeiro caos e começou a refletir num dos principais pilares que sempre refletiu o Santos, a base. Isso é um problema gigante porque o Santos sempre dependeu da formação de jogadores, a famosa piada da água de Santos, dessa capacidade absurda deles de revelar vários craques no clube. Não à toa é o time do Pelé, e nos últimos anos a gente pode pegar vários exemplos, como o próprio Rodrigo, o Neymar, o Gabigol, Ganso, o John e entre vários outros nomes que eu poderia ficar falando aqui. Só que o Santos não consegue mais segurar essas promessas por muito tempo, e perder essas joias pro futebol europeu é uma dor que todo clube formador passa no Brasil. O principal problema do Santos é que eles não conseguem segurar esses jogadores formados nem contra o mercado interno. Desses nomes mesmo que eu falei, o Gabigol saiu em maus termos com o time, o Ganso foi pro São Paulo antes de ir pra Europa e o John foi conquistar a América com o Botafogo. E ainda quando eles perdem esses jogadores pro mercado europeu, o dinheiro que entra simplesmente desaparece e não é usado para fortalecer o time. Isso cria um ciclo vicioso que o Santos sempre forma, vende e continua estagnado. E se por algum motivo essa fonte de Santos secar e o clube parar de conseguir formar talentos, esse ciclo vai ficar pior ainda, já que todo esse dinheiro que eles arrecadaram ao longo dos anos não retorna para o próprio clube. E isso se dá também por conta de uma falta de planejamento esportivo lá dentro. Antes de eu entrar nesse tópico, eu entendo as críticas ao Carille. Acreditem, eu vivi isso muito bem na pele quando ele foi técnico do Corinthians. Mas eu ainda assim não consigo entender
100%, você demitiu o técnico que te deu o título da Série B e ainda te levou para uma final de Campeonato Paulista num ano que parecia totalmente acabado. A verdade é que o Santos tinha mesmo a obrigação de vencer a Série B e o Carille conseguiu cumprir essa missão. Ele devolveu o clube para a elite do futebol e ainda fez uma boa campanha no campeonato estadual, algo que parecia impossível naquele contexto. Mas o futebol brasileiro tem essa mentalidade de que se o técnico não é perfeito, ele tem que ser demitido. O Santos só tinha essas duas competições para disputar em 2024 e ele foi finalista de uma e campeão da outra. E esse foi o motivo por Carille ser demitido. E esse pensamento impulsivo não só prejudica a estabilidade do time, como também reflete uma desorganização geral dentro do clube, porque ao invés de construir uma base sólida, o Santos continua preso nesse ciclo de mudança que no fim só pioram a situação. É só a gente pegar o exemplo hoje do principal clube do Brasil que não consegue competir com os grandes em receita, mas que ainda assim vem tendo ótimas campanhas, o Fortaleza. Eles estão com o mesmo técnico há anos e ainda assim se classificam frequentemente para Libertadores e estão sempre no topo dos campeonatos que jogam. Agora, por outro lado, o planejamento esportivo do Santos sempre parecia passar pelo mesmo pensamento dos clubes que vão afundando aos poucos no Brasil. Esse pensamento imediatista e que se não resolve agora, tem que ir pra rua. E ainda falando na questão de planejamento esportivo, em 2023 mesmo, o mercado do Santos foi uma verdadeira bagunça. Eles contrataram 20 jogadores que são mais reforços do que eles tiveram de vitórias na temporada inteira, contando todas as competições. E o resultado foi esse rebaixamento histórico. A maioria dos jogadores então acabou saindo ou sendo emprestados, o que mostrou essa falta de critério e planejamento nas contratações. Agora parece que eu tô sentado aqui só dando tapa no Santos, mas eu preciso ser justo com alguns pontos também. Desde a chegada do Marcelo Teixeira na presidência em 2024, o Santos mostrou vários sinais de melhora nesse quesito. As contratações para a disputa da Série B foram pontuais e mais bem pensadas. Eles trouxeram jogadores experientes, como o Juliano, com um contrato de apenas uma temporada, e emprestaram jogadores chaves para poder contar com eles novamente no elenco em 2025 já na Série A. Além disso, eles também trouxeram alguns bons nomes para essa temporada, como o Tiquinho Soares, e acertaram muito bem, na minha visão, na escolha do técnico Pedro Caixinha. E essa mudança de postura com essa nova gestão pode sim ser uma luz no fim do túnel para o Santos. Parece que finalmente tem uma administração que tá pensando no longo prazo e tomando decisões com mais lógica. É claro que ainda tem críticas para serem feitas, como a forma como eles lidaram com a situação do Carille, mas pelo menos existe um direcionamento ali que parece apontar para uma recuperação no futuro. Mesmo com o rebaixamento e toda essa crise, a camisa do Santos ainda carrega um peso gigantesco. E essa tradição ainda é uma ferramenta muito poderosa que o clube pode usar para se reerguer. Por conta dessa decadência causada pelas gestões anteriores, o time quase começou a passar uma sensação de clube mediano, perdendo essa conexão com a grandeza histórica. A gestão financeira descontrolada e os vários escândalos de corrupção acabaram então refletindo dentro de campo, com um futebol cada vez mais feio e pouco competitivo, que culminou então no rebaixamento em 2023. Só que o Santos ainda é um time imenso, e com essa nova gestão do Marcelo Teixeira, agora com o Pedro Caixinha e um planejamento que parece mais claro, há essa esperança de voltar para o caminho certo. Mesmo que ele não possa competir financeiramente com os gigantes do Brasil, o Santos ainda pode usar essas ferramentas históricas para atrair jogadores e a força na formação de talentos para honrar esse escudo tão pesado que eles carregam no peito. Mas aí tá o porquê eu enxergo toda essa decadência do Santos nos últimos anos. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.